Paz do Senhor Jesus Cristo para todos, amados. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. É um prazer estar convosco mais uma vez. Nesta oportunidade nós vamos fazer uma meditação na Palavra de Deus. O texto escolhido é em João capítulo 21. João capítulo 21 e o versículo 24, que diz: Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pois bem, queridos, nós vamos, nesta oportunidade, tentar descobrir quem foi o escritor do Evangelho segundo João. Aí você já pode perguntar para mim, professor, mas não foi João o apóstolo que escreveu o quarto evangelho? Eu quero dizer aqui para você que é ensinado isso nas igrejas. Em geral, se acredita que foi o apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, outro apóstolo, que escreveu o Evangelho de João, ou seja, que escreveu o quarto Evangelho. Mas nós vamos analisar se realmente isso aconteceu. Ok, queridos? Eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição no meu canal, tá bom? Nos ajude. Nós vamos fazer uma meditação e vamos começar aqui pelo testemunho interno. Esse discípulo, que aqui no versículo 24 aparece, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Vamos tentar identificar as passagens que esse discípulo que se apresenta, e vamos ver se em algum lugar ele diz que é João o apóstolo. A primeira vez que esse discípulo aparece mencionado aqui, o mesmo discípulo, ou melhor, o mesmo escritor, discípulo mesmo, que escreveu o Evangelho, é em João 13, 23. João 13, 23 diz assim: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Vou prosseguir. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Esse discípulo, a gente vê que ele estava na ceia e ele estava reclinado no peito de Jesus. E com certeza você já ouviu o seu pastor, inúmeros pregadores, dizer: João, o apóstolo, reclinava-se no peito de Jesus. E não são poucas as pregações, os ensinos, os escritores, volto a dizer, não são poucos aqueles que asseguram que o escritor do quarto evangelho foi João o apóstolo. Mas vamos prosseguir. Até aqui o Pedro ele faz menção ao discípulo que se recostara no peito de Jesus, mas não diz quem era este discípulo. Vamos para o versículo 25 do mesmo capítulo. E após um bocado entrou, versículo 25. Então Simão Pedro fez sinal a este para... Desculpa, irmãos. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Mais uma vez nós temos aqui a menção ao discípulo, mas não se diz quem é esse discípulo. Vamos para o capítulo 20, versículo 2. Capítulo 20, versículo 2. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. O mesmo discípulo que se recostara no peito de Jesus
ele aqui correu com Simão Pedro até o sepulcro para ver se o corpo estava lá, para conferir o relato das mulheres. Nós temos aqui outro discípulo a quem Jesus amava. É o mesmo que estava recostado no peito de Jesus na Santa Ceia. Só que, mais uma vez, nós não encontramos aqui o nome deste discípulo. Não sabemos quem é este discípulo. O nome do tal discípulo não aparece. Vamos ver se a gente encontra na próxima ocorrência. 21, 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. Tudo o que nós sabemos, irmãos, é que o escritor do quarto evangelho, o que escreveu, pelo menos é o que ele está dando a entender aqui. É o mesmo que esteve na Santa Ceia, é o mesmo que se recostara no peito de Jesus, é o mesmo que correu com Simão Pedro para ver o sepulcro de Cristo. Vou repetir a leitura. Divulgou-se, pois, entre 25, 24, este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Aqui, na leitura, o relato que nós temos no Evangelho de João, pelo menos originalmente, foi escrito, segundo a narrativa que diz, foi escrito por um discípulo que se recostara no peito de Jesus. O que nós lemos em João foi escrito, talvez antes do que nós temos aqui, não sei, mas o relato foi escrito por alguém que esteve com Jesus. Pelo menos é isso o que o Evangelho está dizendo para nós. No entanto, queridos, não aparece até aqui o nome de quem é este discípulo. E aí é onde entra a sua pergunta: professor, e por que dizem que foi João o apóstolo que escreveu, já que o próprio Evangelho não diz que foi João que escreveu? De onde então saiu essa ideia de que João, o discípulo amado, o apóstolo amado, foi quem escreveu? E aí vai a nossa investigação. Eu vou primeiro aqui trazer para a discussão uma leitura que está no comentário Novo Testamento interpretado por Russell Norman Champlin. Eu vou fazer aqui uma leitura. O autor: se confiássemos somente na tradição eclesiástica, sem qualquer outra indicação, seríamos forçados a aceitar a autoria joanina deste Evangelho de João. E com isso se quer dizer que João, o apóstolo, filho de Zebedeu, foi o seu autor. Em favor desse ponto de vista, tem sido exposto os seguintes argumentos. A tradição da igreja cristã favorece a autoria joanina. Os prólogos antimarcionistas, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, o Cânon Muratoriano e também Teófilo, em seu tratado Ad Autolicum. Alguns consideram que a mais antiga referência ao apóstolo João como autor deste evangelho é o fragmento muratoriano, que deve ter sido escrito em cerca de 170 depois de Cristo. Seja como for, a afirmação da autoria joanina não poderia ser posta muito antes do que isso. Assim é que encontramos testemunhos que se derivam de lugares bem dispersos, como a Ásia, a Gália, o Egito, a África e Roma. Prossigamos, meus queridos.
A mais conspícua dessas evidências é a declaração de João 21, 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Esse mesmo discípulo, que evidentemente é referido como o outro discípulo, também é salientado nos trechos de João 13, 23, 19, 26 e 21, 7, 20. Vê também João 18, 15, 16 e 20, versículo 2. Embora diversos dos 12 apóstolos tenham sido mencionados por nome neste evangelho, Tiago e João nunca são chamados pelos seus nomes. Contudo, por uma vez, os filhos de Zebedeu são incluídos entre aqueles que estiveram presentes quando do último aparecimento do Senhor ressuscitado. Quando uma atenção especial é chamada para a pessoa do discípulo amado, o outro discípulo a quem Jesus amava, conforme se lê em João 21 a 10, e que correu até o sepulcro a fim de confirmar a história do túmulo vazio. Quase certamente deve ser identificado com o apóstolo João. E parece que, se reunirmos todas essas referências, o próprio livro assevera a autoria de uma testemunha ocular, a saber, o testemunho do apóstolo João. Nós lemos aqui o Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, de autoria do Dr. Russell Norman Champlin, e nós estamos no segundo volume e lemos nas páginas 251 e 252. Meus queridos, o comentário do Dr. Champlin, ele é pertinente. Como vocês viram, ele mesmo não afirma que foi o apóstolo João. E de onde foi que tirou essa ideia que foi João? Como o Champlin já relatou, foi dos pais da igreja. E eu mesmo fiz umas buscas. Aqui eu tenho algumas obras, padres apologistas. Aqui eu tenho a obra de Justino de Roma. Tenho Contra as Heresias de Irineu de Leão. Tenho aqui o Pedagogo de Clemente de Alexandria. Esses aqui são os pais mais antigos do cristianismo. Então, vamos lá. O testemunho interno nós já vimos. Não dá pelo testemunho interno se bater o martelo e dizer quem foi realmente o escritor do quarto evangelho. O testemunho dos pais da igreja, nós temos Teófilo de Antioquia, que escreveu por 180, cerca de 180. No seu segundo livro, Autóleto, capítulo 22, ele diz que foi João o autor do quarto evangelho. Irineu de Leão, Contra as Heresias, livro 1 e 8, 5, e vê livro 2, 2, 4, 5, ele também faz referência a João como escritor. Tertuliano, que viveu entre 160 a 220, ele também, nas suas diversas obras, ele diz que João, o apóstolo, foi o autor do quarto evangelho. Semelhantemente, nós temos Orígenes, que viveu entre 185 a 253. A semelhança dos outros, Orígenes também ele assegura que o autor do quarto evangelho foi João. Clemente de Alexandria, que viveu entre 150 a 215, como eu já falei aqui na obra O Pedagogo, e também na outra sua obra Stromata, ele diz que João foi o autor. E nós temos o Cano Muratoriano, de cerca de 170, que diz claramente que João o apóstolo foi o escritor do quarto evangelho. Como você está vendo, a ideia de que João o apóstolo foi o escritor do quarto evangelho, ela repousa na autoridade dos pais da igreja. Ela é uma ideia patrística. São os pais da igreja que atestam, que dizem que quem escreveu o quarto evangelho foi João o apóstolo. O próprio evangelho de João não diz para nós quem foi o escritor, ainda que diga que foi um dos que fazia parte do grupo dos 12 e que estava ali na Santa Ceia. Pelo menos é certo que ele estava presente na Santa Ceia. Pelo menos isso está patente, que quem escreveu o quarto evangelho foi um dos que participou da Santa Ceia. E como sabemos que tinham 12, obviamente nós temos que procurar entre os 12 quem foi o autor do quarto evangelho. E aí é onde entra o peso, a autoridade da patrística.
São os pais da igreja, amados, que atestam, que dizem que João, o apóstolo, foi o escritor do quarto evangelho. Se você prega, e eu mesmo prego, se nós acreditamos que o quarto evangelho é de autoria do apóstolo João, aí você precisa entender uma coisa: nós estamos simplesmente repetindo o que os pais da igreja dizem. E para aqueles que têm ódio da igreja católica, para aqueles que são anticatólicos, eu quero dizer, querido, que você hoje acredita que o quarto evangelho foi escrito por João, pois saiba que esses homens que eu citei, Clemente de Alexandria, Irineu de Leão, todos os pais da igreja, eles eram da igreja católica. Eles formaram as bases da igreja católica depois dos apóstolos. Eles são as bases da igreja católica. Foram os católicos, porque eles eram cristãos católicos que defenderam a fé evangélica. Se você tem ódio da igreja católica, eu gostaria que você repensasse, porque muita crença que você tem é herança da igreja católica. Ok, querido? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Espero ter contribuído para o teu conhecimento. Outra coisa, o Evangelho, bem como o Novo Testamento, foi escrito em grego, no grego koine. Só para completar mais a informação, ok, meu querido? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor agora e para todo sempre. Até o próximo vídeo e que Deus possa nos abençoar em tudo. Se você ainda não é inscrito, eu te peço que faça a sua inscrição e dê um like e pode interagir comigo. É importante a sua interação, ok? Até a próxima.